No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou. Os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Bem, a partir de agora nós entramos na linha do tempo. Eu preciso que vocês prestem atenção, que vocês organizem suas ideias, porque são os assuntos que mais caem no Enem, certo? A nível de Brasil e a nível de geral, inclusive, é o que mais cai. Então é necessário que vocês prestem muita atenção, organizem seus cadernos, tá? Junto com as videoaulas que eu estou postando, eu também estou colocando as aulas em PowerPoint para vocês, listadinha, arrumadinha, com apontamento, tá lindo, tô organizando um por um, refazendo todos os meus PowerPoints, tá? Atualizando, deixando mais bonito. Então vamos nos organizar. Bem, em 1808 a família real fugiu para o Brasil. Lá em Portugal eles não estudam assim. Lá em Portugal eles dizem que, numa atitude administrativa, o rei de Portugal transferiu a sede do governo português para o Brasil. Só que a gente sabe que ele fugiu. E por que ele fugiu? Vamos entender qual é o contexto da fuga da família real para o Brasil. Bem, na Europa, duas coisas que vocês têm que entender primeiro, havia um grande líder político, militar e econômico chamado Napoleão Bonaparte. É o cara. Napoleão Bonaparte, ele era sensacional. Então ele consegue chegar ao poder depois de um processo de 10 anos chamado de Revolução Francesa. A Revolução Francesa colocou vários segmentos sociais no poder. Girondinos, jacobinos, sans-culottes, né? E quando os militares chegaram ao poder, o militar escolhido foi Napoleão Bonaparte, que em 1799 ele acaba assumindo o poder através de um golpe chamado de 18 do Brumário. Na verdade, no calendário francês, né, era diferente do nosso é o calendário gregoriano, né, o dia 9 de novembro no calendário francês se chamava 18 do Brumário. Então, no dia 18 do Brumário, Napoleão tomou o poder e é por isso que é chamado de o golpe do 18 do Brumário. E Napoleão Bonaparte, ele rapidamente administrou, concentrou, fortaleceu a França e tornou a França uma potência continental. Mas o grande sonho de Napoleão era vencer a Inglaterra. Só que a Inglaterra, foi o que eu disse, Napoleão transformou a França em uma potência continental. Vocês sabem que a Inglaterra é insular. A Inglaterra é uma ilha, ela não está no continente. Então nós temos duas grandes potências nesse momento, uma insular e uma continental. Uma é a Inglaterra e a outra é a França. E Napoleão Bonaparte, ele não aceitava isso, ele queria entrar para a história, não só pelo seu código napoleônico, que a gente vai falar em uma outra aula, mas também por vencer a Inglaterra. E ele teve uma ideia. Em 1807, 1807, ele resolveu baixar um decreto proibindo que os portos da Europa recebessem produtos ingleses. Nenhum porto de nenhum país da Europa deveria receber produtos ingleses. E aí nós temos um problema, porque a Inglaterra está na Revolução Industrial, a Inglaterra está produzindo, a Inglaterra está vendendo muito, e se ela não tivesse para quem vender, a indústria inglesa ia falir. Então a ideia de Napoleão era muito boa. Ele quebrava a indústria francesa ou inglesa e os ingleses vinham ao continente para tirar satisfação e ele dava pau nos ingleses. Isso é massa. Mas aí nós temos um segundo problema. Enquanto nós temos Napoleão, que é brilhante, sensacional, do outro lado nós temos João. João era o príncipe regente de Portugal. Ele não tinha expectativa nenhuma de ser rei, não foi educado para ser rei. Quem nasce primogênito e preparado para ser rei tem que receber uma educação diferenciada, tem que saber sentar à mesa, tem que usar talheres, tem que saber falar vários idiomas, tem que saber história, geografia, administração.
administração, e ele não sabia nada disso. João, o bufão. Quem foi preparado para governar Portugal foi José. José era o mais velho, José estava preparado para governar. Eles eram filhos do rei Pedro III. Né? Eu vou mandar isso tudo para vocês em uma aula que eu tenho já falando sobre a família real. Eu vou botar como anexo na plataforma. E aí o que é que vai acontecer? Pedro morre. Quando Pedro III morre, José assume com o título de José I, mas morre também. E aí, como João não estava preparado para governar, o que é que eles fazem? Colocam a mãe no poder, Dona Maria. Dona Maria tinha um apelido. Aí vocês estão dizendo, a louca. Não, o apelido de Maria era a Pia. Maria era a piedosa. Uma mulher de coração enorme. Mas ela perdeu o marido que muito amava e perdeu o filho que mais amava. E, consequentemente, ela começou a ter surtos. E nesses surtos ela deixa de ser a Pia e passa a ser a louca. Só que só quem podia diagnosticar Maria como louca era a Igreja Católica. E ela estava sendo beneficiada. O que a Maria fazia? Maria dava à Igreja Católica verba, e essas verbas eram usadas para reformar cemitérios, reformar igrejas, pagar procissões. Aí toda vez que alguém dizia que Maria estava louca, a igreja dizia, pare com isso, Maria tá legal. Até que não deu mais para segurar. Realmente, quando Maria pirou de vez, né, o que alguns especialistas hoje dizem que ela era esquizofrênica, né? Na época não se sabia o que era isso, hoje a gente já diagnostica ela com esquizofrenia, e aí Maria acaba sendo afastada e João é obrigado a assumir o trono como príncipe regente. Só que João não estava preparado para governar, ele chorou uma semana trancado no quarto porque ele não queria ser rei. Né? João se casou com uma princesa espanhola chamada Carlota Joaquina, foi um acordo, né? Um casamento por acordo. Então ela foi negociada em matrimônio aos 12 anos, casou aos 14, agrediu ele na noite de núpcias, arrancou um pedaço da orelha dele na noite de núpcias, porque ela não sabia o que ia rolar. Né? João era um homem muito bonzinho, muito carinhoso, muito atencioso. E aí ele recebe uma carta de Napoleão informando que em 1807 nenhum porto da Europa deveria receber navios ingleses. E João ficou numa situação muito delicada. Porque se João aceita o bloqueio, ele briga com a Inglaterra. E a Inglaterra invade e liberta o Brasil. Isso não é bom. Perder sua mais rica e próspera colônia. Se ele não aceita o bloqueio, ele briga com Napoleão. E a França invade Portugal. E ele perde Portugal. Perder Portugal também não é uma boa ideia. Então, João teve uma ideia. João pensou o seguinte: eu escrevo uma carta a Napoleão e digo a ele, beleza, não vou receber mais navios com bandeiras inglesas. E escreveu para a Inglaterra e disse, seus navios continuam entrando em Portugal. Só não podem usar bandeiras inglesas. Os navios ingleses vinham com as mercadorias e quando chegavam perto da costa de Portugal, trocava a bandeira, tirava a bandeira inglesa, botava a bandeira portuguesa, atracava e desembarcava a mercadoria. Gente, a ideia foi massa, mas Napoleão descobriu. E quando Napoleão Bonaparte descobriu, o pau comeu. Ele não ia aceitar quieto, né? Na biografia dele, na biografia da vida de Napoleão Bonaparte, ele diz que a única pessoa que teve coragem de tentar enganar ele foi o rei de Portugal, Dom João. E aí ele manda invadir Portugal. É um desespero. João não sabe o que fazer. E a Inglaterra, inteligentemente, envia para o Brasil um embaixador chamado Strangford, que vai aconselhar João a largar tudo e fugir para o Brasil. Dona Carlota disse, eu não vou. Para aquele país de formigas, de bichos, eu não vou, eu não quero ser conhecida como a esposa do rei Fujão, Dom João. A Maria, apesar de louca, esquizofrênica,
Sentou na cadeira de balanço e disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ela foi amarrada na cadeira, levantada e levada a bordo, amarrada na cadeira de balanço. Chovia, relampejava, gente, foi um desespero. O povo preocupado, não sabia o que estava acontecendo, a nobreza fugindo, os ricos comerciantes fugindo, a família real fugindo, os navios carregados de ouro, joias, diamantes, quadros, livros. Esqueceram comida, esqueceram água, roupa, foi um inferno. Além desses problemas, a viagem ainda foi marcada por piolhos. Dona Carlota teve que desembarcar no Brasil com um belíssimo penteado careca. Para não verem que ela estava careca, ela tinha duas opções. Ou ela botava peruca, que foi uma das técnicas usadas por ela, ou então ela botava um torso amarrado na cabeça. Quando ela chegou no Rio de Janeiro, as damas do Rio de Janeiro achavam que era moda e começaram a usar torso também. Graças a Deus não existem relatos desse papel ridículo aqui na Bahia, né, por onde eles passaram antes de ir para o Rio de Janeiro. Sim, sim. Eles permaneceram cerca de 1 mês em Salvador. E quando eles partem de Portugal e chegam em Salvador, começa o que nós chamamos de período joanino. Eu, como professor, costumo dividir o período joanino em 2 fases. Existe a fase da Bahia e a fase do Rio de Janeiro, certo? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês, um beijo enorme, estou morrendo de saudade.